Salve pessoas do canal Laranja Dinâmica, como vocês estão? Eu sou o Luiz Lucas, estou trazendo mais um vlog aqui para vocês. Então, antes de começar, eu só peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, se puderem comente aqui embaixo o que você achou do vlog, do assunto que eu vou trazer aqui. E leia a descrição desse vídeo, tem informações importantes, tá? Tem até o meu Pix lá, se quiser ajudar com qualquer quantia, vou estar imensamente grato. E hoje eu quero falar sobre Stranger Things, Na verdade eu já trouxe um vlog falando sobre a 5ª temporada de Stranger Things, mas ainda não tinha lançado o último episódio, que foi lançado no dia 31 de dezembro. E aí eu falei assim, não, vou fazer um vídeo agora, sem assistir o último episódio, porque era antes, eu fiz acho que um pouco depois do Natal. E depois eu trago o meu veredito da série, o que eu achei sobre o desfecho da série, porque foi uma série que muita gente cresceu junto, fez parte da infância, da pré-adolescência de muitas pessoas que hoje já estão grandes, já estão adultas, para falar a verdade, porque demorou bastante tempo e até mesmo os atores lá que trabalharam na série já estão grandes, já estão adultos, para falar a verdade. E, bom, enfim, eu estava hypado pro último episódio, para falar a verdade. Não tanto, para falar a verdade, não tanto, mas estava lá com hype lá para assistir e tal, porque eu não vou repetir aqui de novo, mas assistam o vlog onde eu falo sobre a 5ª temporada de Stranger Things. E aí o que aconteceu? Estreou o último episódio, acho que teve mais de 2 horas de duração. O último episódio eu já sabia que ia ter 2 partes, Ah, Lucas, como assim 2 partes? 2 partes é simples. A primeira é sobre o fechamento da aventura, sobre eles lutando lá contra o inimigo, salvando lá quem tinha que salvar, e dando um final sobre o vilão, para eles viverem em paz. E a outra parte seria contando a vida deles, o que aconteceu. Um foi para um lado e aconteceu isso, outro foi para um canto e aconteceu aquilo. Aí depois um viveu feliz para sempre, não sei aonde. Aí depois eles queriam viajar para não sei o que. Então, cada personagem tinha um plano, É importante contar isso, não só vencemos o mal e acabou. Não, é legal você contar o que aconteceu, passar passar um tempo depois, acho que passaram 2 anos ou um ano e pouquinho depois, e aí mostrou como estava a cidade, como os cidadãos lá de Hawkins estavam vivendo depois de toda aquela confusão, e foi bacana. Então, eu já estava esperando isso, que ia ter uma parte do último episódio que ia só focar nisso, ia ser uma parte mais clean, mas para quem curte os personagens, é curioso para saber sobre o andar desses personagens, mas enfim, então eu já sabia que ia ter 2 partes, mais ou menos isso. Mas o que a gente quer saber, se o último episódio foi legal, se o último episódio valeu a pena. E o que você achou, Lucas? Bom, aqui é o vlog, onde eu fala a minha opinião, enfim, mas eu quero ver a sua opinião aqui no campo de comentários, beleza? Deixa eu segurar por aqui um pouco, minha mão tá doendo, cara. Enfim. O que você achou, Lucas? Cara, assim, pro padrão Stranger Things, eu vou falar a mesma coisa do que eu achei sobre a 5ª temporada inteira, tá? Pro padrão Stranger Things foi bem fraco, tá? Eu não diria que foi um episódio ruim, foi um episódio bom, tá, mas bom lá daquele jeito, mas foi bem fraco o padrão Stranger Things. Se você ainda não entendeu o que é o padrão Stranger Things, é um padrão que segue com uma coisa incrível, porque as outras temporadas foram incríveis, apresentaram vilões, e aí tiveram várias situações lá até chegar no desfecho. Então, meio que cada temporada teve um chefão. É tipo que nem videogame, tá ligado? Cada temporada foi uma fase e no final teve um chefão lá para prosseguir para a próxima, e a última temporada, que nem um videogame, como eu falei para vocês, é a última fase, então as coisas são mais difíceis e o último vilão é o mais complicado. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente. Então eu não sei o que os irmãos Duffer lá, enfim, eles, não sei se eles não tiveram criatividade para entregar uma coisa muito boa no final. Não sei se eles foram pressionados por alguma coisa, ou realmente não sei se faltou criatividade, volto aqui a falar. Porque, o último episódio ele foi bem mais ou menos, eu diria, eu mesmo, que foi bom, mas assim, pro padrão Stranger Things não foi bom não, tá?
Tipo assim, se você assiste, não é fã nem nada, e assiste assim, mais ou menos que nas coxas, sabe? Ah, eu quero ver o que vai acontecer e tal, vou assistir e não sei o que. Não me apega muito aos personagens, só vou assistir, não sei o que. Aí beleza, eu até entendo o seu ponto de vista, você pode até achar o episódio ok. Eu mesmo achei bom e ok, tá? Eu não sou assim um fã fervoroso de Stranger Things, mas logo que quando lança eu tô louco pra assistir, tá ligado? Eu sou curioso sobre o assunto, eu gosto da forma que a história é contada, eu gostei dos personagens, eu gostei daquele ambiente do mundo invertido, do Vecna e tudo mais, sabe? Mas assim, pro padrão de quem é louco, para quem é fanático e tal, e espera uma coisa incrível, tipo assim, um exemplo, né? Não sei se... eu vou usar esse exemplo. Harry Potter, pronto. Harry Potter foi a mesma coisa. Desde o primeiro filme, A Pedra Filosofal, que eu fui assistir no cinema, foi o primeiro filme da minha vida que eu fui assistir no cinema, eu era pivetinho e tudo, foi apresentado Voldemort, né? Ah, tem um cara aqui que viveu não sei o que, e não pode nem falar o nome. No final do filme ele até se apresenta lá de uma maneira mais ou menos assim, mas dá um início de uma coisa que, ó, ele tá por aqui, ixi, tem um perigo aqui, não sei o que. E a partir dos outros filmes, eu não posso falar porque eu não assisti os outros filmes, eu só assisti depois a Câmara Secreta, mas depois o Prisioneiro de Azkaban eu não assisti, depois não assisti mais nenhum. Com certeza foi evoluindo essa ideia, olha, ele vai aparecer aí, ele vai acontecer aqui, ele vai acontecer acolá e não sei o que lá, e aí foi evoluindo essa ideia até um dia ele surgir num filme aí, não sei qual filme para depois ter o embate final, né, que foi o Relíquias da Morte parte 2, que eu fui no cinema assistir, não sei porquê, mas eu fui assistir só pra finalizar mesmo o negócio, tá ligado? Mas enfim, eu fui assistir esse daí, não entendi muita coisa, mas enfim, foi uma batalha colossal, foi um filme gigantesco, e eu não vi ninguém reclamando, porque realmente foi uma coisa assim gigante. Eu não absorvi tudo de Harry Potter, porque eu não sou um fã de Harry Potter, tá? Então, tipo assim, se eu assistisse desde o primeiro filme até o sétimo, eu sentiria todo o impacto que o sétimo filme trouxe para os fãs, entendeu? Então aí eu falaria, nossa, foi incrível, eu senti todas as emoções e não sei o que lá, então tudo bem. Mas como eu assisti só os 2 primeiros filmes, depois fui assistir só o sétimo, só por assistir mesmo, e para ver o final de tudo aquilo, mesmo sem entender muito o meio, na verdade sem entender nada, para mim foi ok. Tipo assim, eu não senti o impacto. Mas eu vi na internet que todo mundo amou, todo mundo adorou, todo mundo foi isso, todo mundo foi aquilo. Então entregou um filme incrível, então fechou com chave de ouro a franquia, beleza? Agora voltando para Stranger Things, não. Na verdade, até mesmo os fãs estão, tipo assim, decepcionados com o final de Stranger Things e o que ele mostrou. Ah, Lucas, por que não foi bom? Cara, a situação lá, né? Porque, na verdade, ela é uma série, como eu falei aqui pra vocês no vlog, onde eu falei de Stranger Things, a 5ª temporada. Ela é uma série que, tipo assim, é de aventura, dessa coisa cósmica e tal, e de monstros. Mas também pega um pouco de comédia, pega um pouco de drama aqui e acolá, tá ligado? Aí eu entendo totalmente. Mas o foco de Stranger Things é a aventura, são os amigos se juntando para ir lá e resolverem tal problema, tal situação. Porém, a situação que aconteceu no último episódio, porque né, no penúltimo eles entraram lá no mundo invertido e aí foram lá e pronto, né? E depois, o que vai acontecer agora? Só vai ser revelado no último, beleza. O que aconteceu, mano, foi, entre aspas, broxante, para falar a verdade, porque apareceu lá um vilão incrível, gigantesco e tal, que foi morto rapidamente, resolveram as coisas rapidamente. Um vai morrer ali, um vai morrer aqui, já pegaram rapidamente, não vai morrer mais. Tipo assim, já resolveram as coisas muito rápido. Eles não tiveram muita criatividade para criarem situações para deixar os fãs tipo, meu Deus, será que ele lá vai morrer? Será que aquilo lá vai acontecer com aquilo, sabe? Então, tipo assim, não existiram situações que deixaram os personagens em risco. Existiu uma ou outra ali, mas não uma séria de fato, sabe? Então isso decepcionou muito. Aquela coisa que a gente sente, que vai falar assim, nossa, tá tão impactante assim, nossa, essa cena aqui tá evoluindo, sabe? Quando acontece uma cena que tem uma evolução a cena, sabe? Não, foram cenas bem rápidas, foram situações bem rápidas. A única que teve uma evolução mais ou menos foi lá a luta contra aquele monstrengo,
que é o chefão de todos, né? Se fosse baseado num videogame, né? Numa fase de um videogame, mas num jogo de videogame, pra falar a verdade. Mas, tipo assim, foi rápido. Ah, vamos atacar aqui, acolá e tchau. Ah, bala, fogo, já ganhamos. Simples, cara. Aí depois lá contra o Vecna também, outra coisa também que foi simples. Aí depois muitos perguntaram por que não apareceram Demogorgons no final, né? Aí o Smaug falou assim, não apareceram porque eles estavam pensando, era no coisa de mental, e aí não caberia. Mano, é o seguinte, cara, não é que não caberia, é porque ou vocês, não sei, cara, porque tipo assim, não é que não caberia, é uma história de ficção, tudo pode acontecer. Então, tipo assim, pra deixar o final épico, tinha que aparecer até o, sei lá, cara, o Thanos. Se deixasse épico o negócio, tá? Falava lá, dava uma parte lá do dinheiro pra Disney e falava assim, traz o Thanos aqui só pra ele aparecer 5 minutinhos, lutar um pouco e depois sumir. Tipo isso, tá ligado? Criava um multiverso louco lá e pronto, pra deixar a coisa legal. Entendeu? Então, tipo assim, eles quiseram trabalhar dentro do óbvio da história, mas não tem um óbvio da história, não existe mundo invertido nem nada. Tudo bem, existe uma coisa lá que fala assim, inventamos essas regras, então vamos seguir tais regras. Mas, tipo assim, pode quebrar alguma coisa, porque não existe isso de fato, entendeu? Então ninguém ia reclamar de falar assim, não, eles estavam no mundo lá, e só porque estava no imaginativo, uma coisa do tipo, não pode existir Demogorgon, eu vou ficar ferrado porque vai existir Demogorgon aparecer, então vou xingar muito no Twitter. Não, cara, ninguém vai zoar nada. Tinha que colocar lá tudo que é possível para deixar a coisa mais épica possível, para inventar problemas, situações mais épicas possível. Então o que aconteceu? Foram lá vários personagens e no final das contas, para enfrentar um monstro gigante, e o Vecna que depois já estava mais para lá do que para cá, para falar a verdade. Então foi decepcionante, sim, a luta final, sabe? Que todo mundo tá falando, nossa, vai ser a luta final, vai ser o embate final e não sei o que, vai blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Mas foi bem curto, foi bem rápido de resolver, entendeu? Não inventaram situações que prenderam o telespectador, não inventaram uma aventura legal. Na minha concepção, poderiam colocar os personagens mais lá, no mundo invertido, terem mais situações lá. Enfim, não sei, cara. Eu não sei porque eu não parei realmente para pensar. Eu falo isso porque eu sou escritor, né? Muitas vezes eu assisto algum filme, alguma série, penso em outras hipóteses do filme ir para tal direção, para a série ir para tal direção para ficar legal, que poderia mudar e tal. Mas de Stranger Things, para falar a verdade, eu nem parei muito para pensar no que poderia acontecer para deixar as coisas legais de fato, sabe? Mas eu sei que poderia existir várias coisas. O final de Stranger Things poderia seguir várias outras vertentes para ficar muito mais legal. Essa coisa de Demogorgon aparecer um exército lá para atrapalhar lá os personagens poderia sim existir, era quase obrigado, mas não existiram. Acho que nem apareceram no último episódio. E é um ser que tem que aparecer em tudo que é lugar, porque é o ser que dá a cara para Stranger Things, né? Qualquer outro produto, tem até uma playlist no Spotify de Stranger Things, né? E o próprio player lá, quando vai passando a música assim, é um Demogorgon, uma cabeça de Demogorgon, ficou demais, achei legal. Se você quiser ver lá, se você quiser ver aí, tenta aí, né, colocar no Stranger Things playlist e você vai ver. Achei legal. Aí no último episódio não teve. Não, porque teve um personagem, porque teve um inimigo muito mais fodão. Tá bom, teve, mas também não fez nada com nada. Foi rapidinho pro ralo, tá ligado? Morreu com fogo e com tiro. Um inimigo gigantesco de mais de 50 metros. Então, tipo assim, realmente deveu demais. Então, foi bom, mas para os padrões de Stranger Things não foi. Aí o mais ridículo foi que esses dias aí falaram que era um final falso. Assim, não, esse é um final falso, era só pegadinha. O final verdadeiro vai ser lançado em breve. A Netflix vai liberar em breve, vai estar até gravado, só está lá guardado lá nos conteúdos da Netflix. Daqui a pouco ela vai liberar uma surpresa. Eu até pensei que era verdade. Uma parte de mim pensou que era verdade. Eu falei assim, nossa, mas será isso que é verdade? Mas depois eu falei assim, cara, é quase impossível isso ser verdade. Porque ia ser muito zoado. Imagina, tipo assim, eles fizerem 2 finais e entregarem o primeiro.
Aí, tipo assim, todo mundo detonou primeiro. Aí depois eles virem com essa notícia de falar assim, não, é mentira, isso daqui é um fake, vamos entregar o original agora, sei lá, dia 10 de janeiro. Cara, imagina que zoado. Porque já dava pra ver que eles fizeram o primeiro pensando que, tipo assim, se essa ideia não der certo, vamos lançar um outro com outras ideias, outras situações, outros acontecimentos, mortes, enfim, não sei o que, mais impactante, para resolver essa questão de, não gostaram, tá ligado? E eu acharia que se isso acontecesse ia ser realmente broxante, cara. Imagina, eu mesmo, eu sou o criador de uma série, eu vou lançar o episódio final. Mano, eu tenho que dar tudo naquele episódio para todo mundo gostar. Eu tenho que juntar tudo que eu fiz na primeira, segunda, terceira, todas as temporadas que existiram, a receita de tudo para colocar no último episódio, colocar ainda mais impacto, colocar ainda mais situações para ser uma coisa épica, sabe? E imagina eles fizerem uma coisa errada e aí no final ainda falavam que, não, isso é fake, agora o episódio original vai estar aqui. Isso não tem nem cabimento. Não tem nem cabimento. E eu ouvi falar, né, em alguns portais de notícias que a Netflix saiu do ar. Porque não sei o que aconteceu lá, que falaram assim, não, o último episódio vai ser agora. E todo mundo entrou na Netflix loucaço pra ver o episódio final verdadeiro. E no final não existiu esse episódio final verdadeiro. Era tudo um clickbait, era tudo, né, enfim. Mas eu achei que ficou zoado. Eu não diria que manchou o nome, né, de Stranger Things, mas deixou muito a desejar, sabe, esse final aí. Porque, cara, não, vai existir um monstro gigante que dá medo e não sei o que. Existe um outro lá que mora no monstro gigante também, que controla criancinhas e tal. Mas foi resolvido muito rápido, cara, mas muito rápido. Não teve nenhum reviravolta. Até que teve, mas teve uma reviravolta tão pequena que depois foi rápido pra desvirar de volta, tá ligado? Então, tipo assim, não encaixou bem, nada encaixou bem, para falar a verdade. Depois sim, contou lá o que os personagens viraram depois futuramente e tal. Essa parte aí eu acho que poderia enxugar um pouco, né? Só contar assim o básico, que até contou o básico, não colocaram assim tanto tempo de tela, né? Tanto tempo de episódio para contar o que os outros personagens foram fazer. Mas poderia ser até menor, poderia dar mais ênfase assim na aventura final de fato, sabe? Porque foi resolvido muito rápido. Então eu acho que esse foi o grande problema do último episódio de Stranger Things, falta de criatividade, resolveram as coisas muito rápido. Poderia até ter 3 horas de duração o episódio, sabe? Assistir a 1h30 num dia ou 1h30 no outro, quem quisesse. Mas se contasse uma coisa digna de um final épico de Stranger Things, de uma série que, né, passou gerações aí, entendeu? Mas, enfim, aconteceu o que aconteceu. Não vai ter episódio secreto aí, que muita gente falou que vai ter, não vai ter. Acho que muita gente ainda está esperando o episódio secreto, mas não vai ter com toda certeza. Fechou aí de vez, né, a série. E claro que não fechou de vez, fechou de vez a série principal, mas não o mundo de Stranger Things. Falaram que acho que vai ter mais uns 3 projetos aí de Stranger Things que a Netflix está correndo atrás. Um vai ser de uma animação, se eu não me engano. E depois vai ter uns 2 aí que eu não sei como vai rolar. Mas com certeza um deles vai ser um spin-off de série, tá ligado? Não sei se o outro vai ser alguma animação, alguma coisa do tipo. Mas eu sei que um outro vai ser um spin-off, uma série spin-off. Pronto, é isso. E, enfim, aí não sei se vão inventar... outro vilão. Eu falei aqui, né, se o mundo invertido realmente não foi destruído, acharam uma parte, aí vai lá o cientista mexer e aí vai expandir tudo de novo. Com certeza vai ser outros atores, então não vão voltar aqueles, óbvio que eles já estão, né, velhos para esse papel, então vai ser um refresh, vai ser uma nova turma e tal, mas eu creio que, tipo assim, ainda mais agora, com esse final aí que foi apresentado, que ninguém gostou, eu creio que vai ficar, a Netflix vai guardar na geladeira Stranger Things por uns 3 anos. Então acho que a gente vai ver aí uma volta de Stranger Things, de uma série de fato, lá para 2029 e 2030, sem brincadeira. Eu acho que essa animação aí que vão lançar vai ser antes. Entendeu? Eu acho que lá para 2027 já pinta por aí a animação, que não vai pegar muita gente, porque a animação vai ser um projeto mais curto,
com menos dinheiro, tá ligado? Menos injeção de dinheiro aí no projeto, enfim. Mas uma coisa assim séria de Stranger Things se pode aumentar, porque com certeza o spin-off eles vão fazer um teste. Eles vão lançar a primeira temporada, vão deixar algumas coisas em aberto e tal, e vai ver a reação do público. Porque o público pode assistir e falar assim, não, essa de Stranger Things já deu, que tinha que dar, essa série aí, nem vou assistir. Ou a pessoa pode falar assim, não, eu gostei da série principal, o spin-off com outros personagens e tal, pode ser legal também. Aí a galera pode assistir, pode também uma outra gama de pessoas que, tipo assim, assistiram essa quinta temporada e são crianças ou são pré-adolescentes, estão aí gostando, já assistiram as outras temporadas, que era criança ou nem tinha nascido na época, e se apegar a esse spin-off aí futuro, tá ligado? Então pode conquistar uma outra gama de galera aí, né, de jovens, para assistir e se engajar com esse novo projeto. Pode também, eles podem também ir para uma nova vertente, mais sinistra, não sei como vai ser, entendeu? Porque acho que nem estão na cabeça deles pensar nisso agora, acho que eles estão pensando mais na animação e no final, que não entregaram muita coisa, né? Mas enfim, é isso que eu tinha que falar para vocês sobre Stranger Things. O último episódio aí foi decepcionante, eu estava hypado, mas dentro assim, do meu coração já estava pensando que não seria uma coisa muito legal o que seria apresentado. E eu acertei, infelizmente. Mas muitas pessoas já estavam cantando a bola que a quinta temporada foi muito ruim, foi muito abaixo das outras, então com certeza o último episódio não vai entregar muita coisa. Meio que já estava na boca, tá ligado? E foi um fato que foi consumado mesmo quando estreou no dia 31 de dezembro, que eu estava assistindo, e quando acabou, cara. Eu falei assim, pô, acabou, então, tipo assim, só foi isso, infelizmente, tá ligado? Mas eu acho que foi falta de criatividade empregada. Eu acho que eles não conseguirão entregar uma coisa que, tipo assim, dentro de todas as aventuras assim de Stranger Things e de todas as temporadas apresentadas, essa foi a pior. O pior assim, embate, o pior combate contra um inimigo, o pior final de temporada foi a última. E tinha que ser o contrário. Até mesmo tirando Stranger Things de jogo, de qualquer série, pode ser a mais fuleira possível, aquela lá que ninguém gosta, que poucas pessoas assistem, que um nicho pequeno de pessoas assiste. Tem que ser o final o melhor de todos. Pode ser épico. Não precisa ser épico, mas tem que ser o melhor de todos, vai fechar com chave de ouro, entendeu? E ainda estamos falando de Stranger Things, então tem que ser uma coisa incrivelmente grande, porque é uma coisa que pegou muitos jovens, como eu disse para você, várias gerações, né? Tem gente que começou a assistir desde criança, agora já está adulto como os atores mesmo. Então, tipo assim, tem que ser uma coisa gigantesca, mas não teve, entendeu? Então, tipo, os caras lá, com certeza, os irmãos Duffer lá, né, que criaram a série, não vão falar, não, que a gente não teve muita ideia. Eles não vão falar isso. Eles vão falar assim, não, mas essa ideia era perfeita pro final, não sei o quê. Eles nunca vão dar o braço a torcer de falar, não, nós erramos, não, poderia ser isso, poderia ser assado, a gente não teve muita criatividade, não teve muito tempo. Nunca eles vão falar isso. Mas a gente sabe que alguma coisa rolou, sabe? Ou não foi tempo, ou foi falta de criatividade. Para mim, acho que foi mais falta de criatividade, tá? Porque tempo, assim, para escrever um roteiro não demora tanto, assim. E se ainda os dois irmãos escreverem juntos, eu acho que não demora, acho que aí o tempo é muito menor, porque são duas pessoas trabalhando juntas, entendeu? Então, um dá um pitaco aqui, outro fala ali. Mas aí não sei o que aconteceu, entendeu? Não sei se aconteceu, se foi alguma coisa interna mesmo, lá da produção, não sei realmente. Mas alguma coisa aconteceu, mas acho que a gente nunca vai ficar sabendo. Mas então, foi esse o vídeo, né? Foi esse o vlog sobre o último episódio, né? Da quinta temporada, né? Da final de Stranger Things. Quero saber de você, se você curtiu o último episódio, se você gosta da série, se você não está ligando, se você está esperançoso, ansioso pro spin-off aí, uma outra turminha, se você vai gostar, né? Dos projetos menores de Stranger Things, que com certeza vai lançar no Netflix, que ela não vai largar esse osso com toda certeza. E se Netflix é melhor que Welcome to Daryl, que eu ainda não assisti, eu planejo assistir acho que em fevereiro ou março, mais tardar. Mas, enfim, agora a segunda temporada tá meio complicada, né? Porque a Netflix comprou aí a Warner, mas eu creio que com certeza a Netflix vai continuar com o projeto, né? Porque muita gente está curtindo, muita gente está até mesmo comparando uma com a outra e falando que Welcome to Daryl está muito melhor que Stranger Things.
Então, com certeza a Netflix vai pegar e não vai jogar fora um projeto que está muito visado, sabe? Está lucrando muito. Então, com certeza ela vai continuar. Então, ela pode também continuar com Welcome to Daryl e Stranger Things, porque não tem nada a ver. Vai aumentar lá, né, a gama e com certeza não vai jogar um ou outro fora. Ela vai continuar com o que está dando dinheiro, pra falar a verdade. E eu acho que vai lançar uma segunda temporada assim, tá? Creio que ficou muitas coisas em aberto, deu muito dinheiro, a Warner estava vendo, falando assim, não, vamos deixar uma coisa em aberto para lançar a segunda temporada. Mesmo que seja pela Netflix agora, que é a dona da Warner. Não é agora de fato, mas os papéis, né, tá tudo sendo resolvido, tem muita coisa para ser resolvida, é muito burocrático, vocês sabem disso. Como aconteceu com a compra da Disney, Disney comprou a Fox, né? Então, tipo assim, é muito tempo. Eu acho que essa coisa de união da Netflix com a Warner só vai acontecer lá pro meio de 2027, vai demorar muito tempo, mas só o tempo dirá realmente vai acontecer, beleza? Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com a galera, vai ajudar muito, muito meu trampo. Veja os outros vídeos desse canal, tem muitos gameplays, mas eu tô começando a fazer vlogs também. Então confira os vlogs também, beleza? E nos vídeos de Eurotruck eu costumo conversar com a galera. Então assistam os vídeos de Eurotruck, porque eu sempre trago assuntos e vou falando, beleza? Então se vocês gostam de ouvir eu falar alguma coisa, enfim, trazer algum tema, algum assunto, assistam meus vídeos de Eurotruck. E deixe aqui nos comentários, tá? Se você curte Stranger Things, algum outro assunto que eu possa estar falando em algum vlog futuro, vai ser bem legal e bem interessante. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima, se inscreva no canal e leia a descrição desse vídeo. Fui!